Querido, querida, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nós estamos aí dando seguimento ao segundo trimestre de 2023 das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. Pastor, um grande abraço. Esse pastor é bênção de Deus. Meus amados, nós estamos chegando aí na lição de número 11. Olha como o tempo está passando. Estamos chegando na reta final desse segundo trimestre. A lição de número 11 será ministrada no dia 11 de junho de 2023. É o segundo domingo, que é o dia do pastor. Eu quero mandar um abraço para todos os pastores. Que Deus continue guardando, abençoando a vida de cada um de vocês. É o dia do pastor, segundo domingo aí de junho, dia 11 de junho, o dia do pastor. Meu Deus, é forte demais. E nós já estamos aí na 11ª lição, que tem por título aí os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos da mentira na família é a lição que iremos aí estar estudando aí neste dia. O texto áureo dessa lição está inserido em Colossenses capítulo 3, o seu versículo 9, que diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A verdade prática, querido, querida, diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 5, no versículo 1 ao 11, que é um assunto muito conhecido de todos que já ouviram pregações, estudos sobre este assunto. Essa lição aí ela vem com 3 objetivos. Os objetivos da lição é investigar a natureza da convenção de Ananias e Safira, é o primeiro ponto. O segundo ponto é refletir a respeito do problema da mentira na família. E o terceiro e último ponto é expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. A introdução da lição, queridão, queridona, diz assim: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência nenhuma, fosse suprida as suas necessidades, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados, aqueles que necessitavam, aqueles que não tinham nada. Eles recebiam bênçãos daqueles que tinham mais. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja, e também contra o próprio Deus. Nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Meu amado, a palavra-chave da lição é mentira. Vamos entender aqui a mentira pela ciência. Entenda o que é mitomania, a compulsão pela mentira. O que é mitomania? Isso aqui é pela ciência, mitomania. A mitomania é a compulsão pela mentira, contada de forma consciente, que tem por objetivo a autoproteção ou muitas vezes o falseamento da realidade, de maneira a fazê-la parecer melhor. Trata-se de um processo de
adoecimento psíquico, onde a pessoa que sofre vive alimentando mentiras. Mentiras que geralmente elevam a importância desta pessoa, segundo o que ela acredita, as realizações e todo esse quadro de poder. Vamos dizer assim, que a mentira cria uma função e funções de mentiras que não correspondem exatamente à realidade daquela pessoa que vive na mentira. Há um provérbio que diz que o mentiroso, ele mente tanto que chega a acreditar que a mentira dele é uma verdade. A mentira é o oposto da verdade. Agora, o que a Bíblia diz sobre a mentira? O 9º mandamento proíbe a mentira. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em Êxodo 20, versículo 16. Segundo a Bíblia, o pai da mentira é o diabo, pois ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou-se na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque mentiroso é e pai da mentira. João 8,44. Os que mentem são excluídos da presença de Deus. O que usa de fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101, o verso 7. Olha, meu amado e minha amada, quando mentimos, firmamo-nos a nós mesmos, ferimos-nos a nós mesmos. Quando mentimos, nós ferimos a nós mesmos. A Bíblia diz em Efésios 4:25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando mentimos, não estamos seguindo o exemplo de Jesus. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despetiste do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 e 10. Além disso, meu amado e minha amada, Deus ele detesta a mentira, conforme escreveu Salomão em Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Se dissermos que somos cristãos, servos, serva de Deus, mas não obedecermos a Deus, nós somos considerados pela Bíblia como mentirosos. Em 1 João 2,4 nos confirma isso. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Segundo o ensino bíblico, meu amado e minha amada, os hipócritas, eles são mentirosos. Tiago 3,4 nos confirma isso. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Porém, querido, querida, se nos arrependermos genuinamente, pela graça de Deus, e confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel em nos perdoar todos os pecados. É o que João escreve, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, querido, querida, vamos aí para o primeiro ponto dessa lição, uma convenção duvidosa. O primeiro tópico do primeiro ponto diz assim: por que uma convenção duvidosa? É uma indagação aqui. Porque as atitudes do casal, Ananias e Safira, não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Na verdade, eles entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou neles. Em Romanos 1,16 vai nos confirmar isso aí. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra da regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. É importante enfatizar aqui, meu amado e minha amada, que no início do movimento do Pentecostes,
Ananias e Safira, uniu-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Eles não eram transformados por Deus. O segundo tópico do primeiro ponto fala da comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, o início da igreja, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Nós confirmamos isso em Atos 2:42. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quais 3.000 novos cristãos tinham tudo em comum, e depois 5.000, aquelas 8.000 almas que veio logo nas duas pregações de Pedro, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos um amor generoso e voluntário. A marca da igreja primitiva era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam as suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Nós confirmamos isso em Atos 4:34 e 35. Um exemplo, meu amado e minha amada, desse espírito na primeira igreja, a igreja primitiva, foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Nós confirmamos em Atos 4, versículos 36 e 37. O terceiro tópico do primeiro ponto fala da inveja e a hipocrisia do casal Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheu-se seus corações de inveja. No lugar de agir de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando entre si um plano para impressionar os apóstolos e a igreja primitiva. Nós confirmamos isso no capítulo 5, versículo 1 e 2 de Atos. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar outra parte como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. A falta da verdade, o engano, a hipocrisia. Olha, meu amado, olha, minha amada, devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família. Vamos aí para o quarto tópico do primeiro ponto: quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do Espírito Santo, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Olha só a indagação de Pedro a Ananias. E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Olha as indagações que Pedro faz a Ananias. Por que formaste esse... Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versículo 3 e 4. Olha, meu querido, minha querida, o apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos, porque é o que entre vós vos constatastes para tentar o Espírito do Senhor, em
Atos 5:9, a parte A. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar lubridiar a igreja, os apóstolos, os servos, as servas do Senhor, a liderança local da primeira igreja. Na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Querido, o pecado de Ananias e Safira não estava no valor da sua doação aos senhores. Pedro afirmou claramente que eles poderiam ter ficado com a propriedade e que tinham direito de decidir como usar o dinheiro proveniente da venda daquela propriedade. O erro fatal de Ananias e Safira foi a mentira. Não somente enganaram os homens, mas mentiram para o próprio Deus. A vida na presença de Deus não pertence aos mentirosos. O pecado traz a consequência da morte, em Romanos 6:23. Não apenas a morte física, mas a separação de Deus. O apóstolo Paulo falou do estado anterior dos cristãos nesses termos: mortos nos seus delitos, sem Cristo e sem Deus no mundo. Efésios 2, versículos 5 e 12. A morte física, a separação do corpo e espírito, Tiago 2:22, Eclesiastes 12:7, é um aspecto ilustrativo da principal consequência do pecado, a separação de Deus. Olha, querida, a sinopse aqui do primeiro ponto fala: a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulavam nessa comunhão com a mentira. Vamos aí para o segundo ponto da lição: o problema da mentira dentro da família. O primeiro tópico do segundo ponto: a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderia tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Existe dentro da igreja ainda pessoas que agem de hipocrisia, de inveja, de ciúmes, de mentira, e ainda não deixou que o Espírito Santo transformasse a sua vida. Entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele, não entrou nela. Olha, meu querido, minha querida, o Espírito Santo se entristece quando dentro da família, o esposo, a esposa, filhos e filhas, ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta não mentir uns aos outros em Colossenses 3:9, que é o textual dessa lição. Vamos aí para o segundo tópico. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito, e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. É uma luta, é uma batalha da carne e do espírito. Um puxa para o lado bom, outro puxa para o lado mau. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifique a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim devemos viver dominados pelo Espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem a sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no Espírito, mas sim na carne. A síntese aqui desse segundo ponto diz: o uso da mentira revela a escravidão da carne, conjugada com a hipocrisia. A mentira traz consequências sérias para toda a família. Vamos concluir a lição para o terceiro e último ponto: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro tópico desse terceiro e último ponto diz: cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira,
do fingimento, da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso, semelhantemente ao que aconteceu aqui nesse episódio de Ananias e Safira. No Antigo Testamento, meu amado, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Em Josué capítulo 7 você vai confirmar esse episódio, que por causa desse episódio Israel foi lutar contra a cidade de Ai e começou a perder. Depois que descobriu os erros de Acã, foi que tiveram vitória na guerra. Vamos aí para o segundo tópico do último ponto. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam este casal, Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Em Romanos 1:25 vai nos confirmar isso aí. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante de Deus contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família, uma vida, um casal. Então temos que tomar muito cuidado. Querido, o terceiro tópico do terceiro ponto diz: não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz, de Atos 5, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É uma indagação que Pedro faz. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra. O mundo jaz no maligno. Ele anda rodeando e passeando pela terra. Ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Meu amado, minha amada, especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo, Satanás trabalha contra essa importante instituição, que é um projeto de Deus. Ele vem investindo contra os seus membros, infelizmente, como Ananias. Há muitos que permitem Satanás encher os seus corações para desabilitar e destabilizar a família. Por isso, cabe-nos a estar em oração e vigilância. Então podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Vamos aí para a síntese aí do terceiro ponto. É preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Amado, vamos concluir a lição, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea. Membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é o melhor. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, e um grande abraço.